início da celebração, nós escutamos o comentarista trazer alguns versículos do capítulo 26 de Eclesiástico, que diz: feliz o homem que tem uma boa esposa, por causa dela ele viverá 2 vezes mais. Uma esposa fiel alegra o seu marido, ele viverá em paz a vida inteira. Que bênção ter uma boa esposa, este é um presente que Deus dá aos homens que o temem. Mas poderíamos também, parafraseando este versículo, fazer uma inversão, porque também se aplica, de fato, à vida do casal. Feliz a esposa que tem um bom esposo, por causa dele ela viverá 2 vezes mais. Um esposo fiel alegra a sua esposa, ela viverá em paz a vida toda. Que bênção ter um bom esposo, este é um presente que Deus dá às mulheres que o temem. Então, queridos irmãos, nós nesse matrimônio podemos identificar nestes versículos que os nossos irmãos, eles, ao se receberem como dom, esses versículos vão realmente fazer muito sentido para o matrimônio, para a vocação, para o estado de vida deles. É sempre importante a gente recordar para os membros da comunidade, porque nós somos uma família. É sempre importante recordar que o nosso matrimônio é uma profecia. O nosso matrimônio é uma profecia para a sociedade que não compreende mais os planos de Deus, o projeto divino de Deus. Quando o Romildo foi entrando na catedral e ficou aqui no presbitério, eu comecei a pensar a grande analogia que significa esse simples momento no início do ato litúrgico. Porque o esposo vem primeiro e se coloca no presbitério para acolher a esposa. É porque, na verdade, no matrimônio, o matrimônio cristão, por isso que é sacramento e é indissolúvel. A gente sabe muito bem que casamento católico não se dissolve, porque, na verdade, quando a gente assume um compromisso diante de Deus no altar, nós nos tornamos, aquele cônjuge se torna uma só carne. É insolúvel o matrimônio. E por que ele é indissolúvel? Porque ele reflete, porque na verdade ele expressa aquilo que nós viveremos um dia no céu. O esposo, ele na verdade representa Cristo, que acolhe a sua esposa, a igreja. É um sinal. E como é importante a gente ter essa compreensão do nosso matrimônio. Quando você assume aquela pessoa diante do altar, o que você está dizendo diante de Deus, não somente diante do presidente. O presidente é apenas o presidente da celebração. Eu que estou aqui presidindo este sacramento, sou apenas uma testemunha qualificada. Poderia ser um diácono. Porém, é muito importante que os dois compreendam, e eles são os ministros do sacramento, que diante do altar eles assumem o compromisso com o próprio Deus, de santificar a sua esposa, o Romildo,
e a Érica santificar o seu esposo. É esse o sentido do matrimônio. E no matrimônio, se a gente não tem disposição para perder, eu costumo dizer que dois egoístas não são capazes de se unir até o fim. Duas pessoas que vivem para si não são capazes de viver o matrimônio até o fim. Mas duas pessoas que estão dispostas a viver o sacrifício, a oferta, a perder. Eu preciso perder. Porque se eu não estou disposto a perder, eu não estou disposto a acolher aquela pessoa. Certamente, entre todos nós, e também neste novo casal que está se formando hoje, todos nós trazemos limites. E Deus sabe muito bem disso. Por isso que Deus coloca do lado do esposo a esposa para ajudá-la no seu caminho de santificação. Porque ele é fraco, assim como ela também é fraca, tem os seus limites humanos. E quando os dois caminham juntos, aprendendo a escutar, algo tão difícil nos tempos de hoje, escutar. Hoje é muito difícil parar para escutar. E a gente precisa fazer grandes exercícios na nossa vida. Parar para ouvir o outro, estar disposto a ouvir o outro. Eu quero escutar o que você tem a me dizer. Não preparar a resposta. Quando você prepara a resposta antes de escutar, significa que você não está escutando de fato o que o outro está falando. Mas quando você põe o seu ouvido para escutar o outro, você vai responder aquilo que ele está lhe perguntando, e a resposta fará muito sentido para ele. É um exercício. Por isso que a vida a dois não é uma vida fácil. E o Papa Francisco nos recorda que a vida a dois é, na verdade, duas personalidades que precisam se ajustar. E ajustar é difícil. Ajustar a personalidade é difícil. Mas é possível. E o que não falta é a graça de Deus. O sacramento, quando ele acontece, com ele vem a graça própria do estado de vida, a graça própria para corresponder. E os nossos irmãos, dentro de uma comunidade nova, os nossos irmãos, por serem cristãos, por todos os dias cultivarem a vida sacramental, participarem da Eucaristia, por todos os dias se abrirem à formação e à escuta da palavra de Deus, esse caminho será um caminho muito mais fácil de ser percorrido. Então, queridos irmãos, gostaria de concluir, para não me alongar demais nessa homilia, recordando algo importante que os nossos irmãos me pediram para recordar, e eles escolheram o Evangelho, toda a liturgia, o Evangelho que fala sobre São José. Que escolha maravilhosa. Indico, aliás, nem preciso indicar, para eles não, para os homens que aqui estão sim, mas para eles não, porque quando nós conversamos, eles trouxeram um livro maravilhoso de um sacerdote, não sei se ele é americano, aquele sacerdote, que fala coisas maravilhosas sobre São José. Inclusive, muitas pessoas se consagram hoje a São José através desse livro. E São José de fato é um grande modelo para a vida do homem. Nós teremos muitas virtudes para falar de José, mas tem uma que está ali presente que engloba todas as outras, que se chama justiça. José era justo. A justiça protege o coração do homem de todo mal. O justo, ele vive a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que José, naquele momento que Maria
se apresenta para ele por obra do Espírito Santo grávida, e evidentemente um homem como todos nós, ele diante daquela situação, no primeiro momento, ele quer quer fugir, quer sair, quer deixar aquela realidade, aquele compromisso, mas não para Maria ser acusada, mas para proteger Maria. Até nisso José é atento, proteger Maria. José sempre pensou em primeiro lugar em Maria, e quando Jesus nasceu, em Maria e em Jesus. O pai sempre precisa cuidar da sua esposa e dos seus filhos. O pai sempre tem que ter atenção com a sua esposa e com seus filhos. O pai sempre precisa cuidar de tudo aquilo que a família precisa. Por isso que ele é o provedor. A esposa pode participar? Pode. Mas na verdade o pai é o provedor. A segurança. Quantos filhos inseguros pela ausência dos pais? A gente precisa, e é o que eu desejo para vocês, que Deus possa abençoá-los com filhos, para que vocês possam gerar filhos virtuosos e santos. Que Deus possa abençoar vocês e dar a vocês um coração reto, sempre disposto a fazer a vontade de Deus. E de modo particular quero pedir a proteção de São José, a intercessão da Sagrada Família, para que a família de vocês seja uma família também santa. A sacralidade de Deus possa ecoar no sim e na vivência do matrimônio de vocês. Mais uma vez agradeço pelo convite e convido a todos também a serem instrumentos de Deus na vida deste casal. Estamos aqui, somente 2 casais, talvez vão subir aqui para assinar como testemunhas, mas todos vocês são testemunhas, e todos vocês devem hoje assumir o papel de intercessores no matrimônio deste casal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.